Vamos ver hoje então mais uma variante da abertura siciliana. A gente já cobriu algumas linhas que são meio raras, são meio incomuns, mas a gente está seguindo na sequência de quais são as opções a cada movimento. Então, logo no início lá a gente viu, deixa eu virar o tabuleiro aqui, o que acontece depois de E4, C5 e as opções que as brancas têm nessa posição que não são cavalo F3, que é o lance mais comum, coisas tipo C3, que é a Lapin, coisas tipo D4 imediatamente, que é o Gambito Smith-Mora. Todos esses vídeos já estão na playlist lá do Siciliano. Agora a gente já cobriu tudo isso, vamos começar a ver umas linhas que são mais comuns e que, consequentemente, são mais relevantes para a maioria das pessoas. A que a gente vai ver hoje é, inclusive, uma linha extremamente popular no nível intermediário e iniciante, que é a Siciliana Dragão Hiperacelerado. Eu já vou explicar a diferença entre a hiperacelerado, a acelerado e a dragão normal, porque existem essas três linhas diferentes. A gente vai cobrir cada uma delas em vídeos diferentes. Essa aqui, a hiperacelerada, vai ser a primeira. E eu vou explicar também de onde vem esse nome, do que se trata exatamente essa ideia da Siciliana Dragão. Então, como essa é uma linha da opção das pretas, são as pretas que escolhem jogar a dragão hiperacelerado, a gente vai ver da perspectiva do preto. Então, vou virar o tabuleiro e a gente vai ver daqui. Então, a hiperacelerada é uma opção que as pretas têm quando o branco joga a linha principal da Siciliana aberta com o cavalo para F3 nessa posição. E aqui tem múltiplos lances que as pretas podem escolher. A gente vai ver muitos deles nos vídeos que estão por vir aí. Hoje a gente vai ver o lance G6 imediatamente nessa posição, que é a dragão hiperacelerado. Essas ideias da Siciliana Dragão são quando as pretas jogam G6 e bispo G7, ou seja, elas sobem o peão aqui e fazem o fenqueto do bispo do rei. Esse é um tipo de ideia extremamente comum na Siciliana, por isso que tem essas três variantes com esses nomes diferentes, porque o bispo acaba ficando muito forte em muitas posições nessa diagonal longa aqui. E a ideia dessa variante é fazer isso de modo acelerado, de modo hiperacelerado, como o nome diz, porque a gente já, logo depois de o branco entrar na Siciliana aberta com o cavalo para F3, a gente já joga G6 para jogar bispo G7 e entrar nessa linha. E isso tem vantagens e desvantagens, como tudo no xadrez. A principal motivação, digamos assim, para alguém jogar a dragão hiperacelerado quando comparado a dragão acelerado é para evitar o ataque iugoslavo em geral. Esse ataque iugoslavo é uma maneira que o branco tem de lidar com a dragão acelerado extremamente agressiva. A gente vai ver isso no nosso vídeo sobre a dragão acelerado, eu vou te mostrar aqui rapidinho só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Então nessa posição a gente vai ver algumas opções para o branco, a gente vai ver D4, a gente vai ver C3 preparando para jogar D4, a gente vai ver bispo C4 e a gente vai ver brevemente C4 com o peão. Então tem esses quatro lances que a gente vai ver, que são as opções que o branco tem agora e em seguida a gente quase em todas elas vai jogar bispo G7. A dragão acelerado acontece quando, em vez de jogar G6 nessa posição aqui, a gente joga cavalo para F6, que é uma das linhas principais, e o branco joga D4, CD4, cavalo D4 e G6 agora, preparando para jogar bispo G7. Essa é a dragão acelerado. O probleminha com isso é que o branco pode evitar de entrar nessa linha. Ele não precisa jogar D4 nessa posição. Depois de cavalo para C6, ele pode jogar bispo para B5, que é o ataque Russolimo, Nashmedinov Russolimo, que é outra linha bem popular, cada vez mais popular recentemente, até que o branco pode escolher para desviar da dragão acelerado ou simplesmente porque é a linha que ele decide jogar. E aqui não dá mais para jogar da mesma forma. Com a dragão hiperacelerado você evita isso, porque o cavalo não está em C6 e bispo para B5 não é um lance coerente. Mas mesmo quando o branco joga D4 aqui e permite a gente entrar na dragão acelerado com G6, existe essa linha que, como eu falei, é uma das maneiras mais agressivas de o branco lidar com o dragão acelerado, que é o ataque iugoslavo, no qual ele joga uma combinação desses lances em alguma sequência específica. Cavalo para C3, bispo para E3, aí ele coloca a dama em D2 atrás para tentar jogar bispo H6 e trocar pelo bispo de G7. E em seguida ele faz o roque longo, e aí vem F3, G4, H4, H5 e um ataque mortal na ala do rei. Se eu não me engano, a primeira partida no livro do Bob Fischer, Minhas 60 Partidas Memoráveis, é alguma coisa nessa linha do ataque iugoslavo, ele jogando contra a Siciliana Dragão Acelerado. E em algum ponto no livro ele fala essa citação que ficou extremamente popular no mundo do xadrez, que é a seguinte: para vencer a Dragão Acelerado, roque longo, sacrifício, sacrifício e mate. Ou seja, ele tinha essa maneira bem direta de lidar com esse setup, o ataque iugoslavo, colocando as peças todas em segurança, né? O rei em segurança na ala da dama e aí explodindo a ala do rei das pretas com essa avalanche de peões. Isso a gente vai ver em mais detalhes no vídeo sobre o dragão acelerado. Só estou explicando isso porque a dragão hiperacelerado, como eu falei, vem com essa ideia de tentar evitar isso, porque nessas linhas da dragão acelerado e do ataque iugoslavo, as pretas jogam D6 mais cedo, e aí o branco tem a oportunidade de jogar dessa forma. Quando você joga G6 imediatamente aqui, depois de cavalo para F3 direto G6, e não move o peão de D,
Então você tem maneiras diferentes, maneiras melhores de lidar com esse ataque das brancas. Acaba que se o branco tá jogado da mesma forma não dá muito certo. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Mas ok, vamos começar a ver os lances então. Vamos começar a ver o que acontece, quais são as opções para as brancas e como a gente lida com cada uma delas. O lance mais popular aqui é D4. Então, como a gente sempre faz, vamos ver algumas outras linhas primeiro e no final a gente parte para mais popular. Se você quiser pular para D4 e se você quiser só ver essa linha mesmo, vai ter nos capítulos do vídeo e na descrição timestamps para você pular para a variante que mais te interessa. Vamos começar então com o bispo para C4, que é uma linha que você pode ver com certa regularidade, precisamente porque no nível intermediário e iniciante, as brancas gostam muito de jogar como se elas estivessem jogando uma italiana, e bispo C4 é o lance da italiana. Nesse caso, como em todas essas linhas, a gente vai seguir com o bispo para G7, colocando o nosso bispo na diagonal e consolidando o nosso plano, digamos assim. E aqui vem as ramificações. O branco tem 3 lances que eu citei aqui que são coerentes. Ele pode fazer o roque, bem intuitivo, ele pode jogar cavalo para C3, faz sentido também, e ele pode jogar C3 com o peão, preparando para jogar D4 à la italiana ainda mais. A gente tem que saber lidar com essas linhas de modo preciso, assim, a gente não vai fazer a mesma coisa independente do que ele faça. Dependendo do que o branco decide jogar agora, ele pode ter uns planos diferentes que a gente precisa entender para saber lidar. C3 é o mais óbvio de todos, digamos assim. Se elas jogam C3 agora, o branco está preparando para jogar D4 e ele quer trocar por esse peão, recapturar com o peão de C e ficar com esse centro muito forte. Essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber. E nessas posições, a gente tem que lidar com isso de modo bem específico. Se a gente não tiver espaço no centro, a gente vai acabar sufocado e o branco consegue uma posição melhor direto da abertura. Então esse plano de C3 e D4 pode ser bem perigoso, o que significa que a gente tem que lidar com ele também desafiando o centro, também reivindicando o espaço no centro. O que quer dizer que a gente quer ser capaz, em termos simples, né? A gente quer ser capaz de responder D4 com D5. Isso basicamente garante espaço no centro. Se a gente conseguir colocar um peão em D5 também, o branco não avança. Mas para isso a gente tem que preparar esse lance. Se ele conseguir jogar D4 e a gente não tiver espaço no centro, a gente não tiver como jogar esse D5 para refutar o que ele está fazendo, a gente acaba apertado e sem espaço. Por isso a gente joga E6 nessa posição. Isso é muito importante. Essa parece um detalhe, mas se você não lembrar disso e não for capaz de jogar D5 depois de D4, aí você fica bem apertado. Então a ideia desse lance é essa mesmo, responder D4 com C por D4, C por D4 e D5 nessa posição, para garantir que o branco não consegue todo o espaço do mundo. Porque se você não fizer isso, por exemplo, digamos que você não conheça E6 nessa posição, jogue lances tipo cavalo para C6, o branco joga D4, CD4, CD4, esse peão está suficientemente defendido, está atacado 2 vezes, defendido 2 vezes, e o branco tem todo esse espaço no centro aqui, e esses avanços vão ser muito chatos de lidar. Por isso a gente tem que jogar dessa forma que eu mostrei, a gente joga E6 para conseguir responder de D4 com D5. Agora, as brancas costumam jogar E toma D5, E toma D5, volta o bispo para B3 e cavalo E7, preparando para cobrir qualquer tipo de cheque na coluna E e fazer o roque, e você não tem nenhum problema nessa posição. É só lembrar que responde C3 com E6 e D5 e você vai ter uma posição perfeitamente jogável. O outro lance que o branco pode escolher depois de bispo para C4 e a gente jogar bispo G7, se não C3, como eu falei, ele também pode jogar cavalo para C3 ou ele pode jogar roque. Vamos começar vendo então a outra opção, cavalo para C3. Aqui já é meio diferente. As nossas ideias de D5 não vão funcionar tão bem porque ele já tem mais uma peça na defesa aqui. Então, nesse caso, como ele também não jogou o peão em C3, a ideia de D4 também não é tão forte. Então, a gente não precisa se preocupar com isso para ter que lidar de modo específico. A gente também desenvolve um cavalo para C6, o branco faz o roque, A6 agora. Essa é a particularidade dessa variante, porque em algumas linhas a gente acaba sofrendo com umas ideias de quando esse cavalo está em C3, ele pular para B5 e atacar C7. Por isso essas ideias de A6. Elas defendem o quadrado de B5 para que o branco não possa nunca jogar cavalo B5. E de quebra, você também ameaça B5 de peão atacando o bispo, que é outra maneira bem comum de lidar na siciliana quando o branco coloca esse bispo em C4. Ele acaba sendo alvo de avanços tipo E6, D5 e A6, B5 também. Então esse é um lance de multipropósitos. Além de defender B5 contra essas ideias de cavalo B5 para C7, ele também prepara para o preto jogar B5 de peão e atacar esse bispo. É por isso que o branco joga A4 nessa posição. Ele defende contra essa ameaça para que em B5 ele possa capturar. Agora a gente joga E6 e essa é uma exceção, digamos assim, porque você deve ouvir, ou até eu já falei isso nos vídeos recentes, que não é muito bom quando o bispo está em G7 combinar G6 e E6.
porque isso cria duas diagonais abertas, duas diagonais escuras abertas, e o bispo é um só, né? Ele não consegue cobrir tudo, então você tem que decidir o que você quer. Se você for colocar o bispo em G7, é melhor não enfraquecer essa diagonal. E se o bispo for permanecer nessa diagonal, aí tudo bem. Mas essa é uma situação diferente, é uma exceção a essa regra. Porque nesse caso a gente já preveniu essas ideias de cavalo para B5. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você jogar, por exemplo, o E6 imediatamente nessa posição, aí cavalo B5 ameaçando entrar em E6 vai ser um problemão. Exatamente por isso a gente não enfraquece essas duas diagonais. Se a gente jogar E6 imediatamente, antes de prevenir cavalo B5 com A6, ele pode ter essas ideias. Por isso a gente joga da maneira que eu mostrei. A6 primeiro, agora A4, E6, agora que a gente não tem que lidar com essas ideias de cavalo B5 para D6. O branco joga D3 para desenvolver o bispo escuro dele também, cavalo de G para E7, a gente prepara para fazer o roque e também a gente tem uma posição perfeitamente jogável, é só lembrar como lidar com esses lances. Contra cavalo para C6, toma cuidado com essas ideias de cavalo B5, não enfraquece muito prematuramente essa diagonal e depois também coloca o seu cavalo em C6. Uma maneira simples de lembrar disso é, nessas posições, né, depois de bispo para G7, se ele jogar C3 e mover um peão, você move um peão também, joga E6. Se ele jogar cavalo para C3, você move o cavalo também, joga cavalo C6. E aí lembra dessas ideias que eu mostrei. E o último lance, depois de bispo C4 e bispo G7, se não nem cavalo C3 nem C3 de peão, é jogar o roque, que também é outro lance bem natural. Nesse caso, como o branco está jogando de maneira um pouco mais lenta no centro, ele não tem essas ameaças de D4 e ele não tem essas ameaças de cavalo C3 para B5, a gente pode se dar o luxo de jogar D6 nessa posição, que é uma maneira mais comum na siciliana de se jogar, né? Criando essa cadeia de peões aqui. E a gente quer abrir esse bispo. Agora o branco pode tentar misturar os planos, ele jogar C3 nessa posição e preparar para jogar D4. Mas a situação não é bem a mesma. A gente joga cavalo para F6, atacando o peão de E4. As brancas podem jogar na E5, atacando o cavalo. Eu imagino que seja o lance mais intuitivo. Mas isso aqui não é problema nenhum. A gente pode capturar em E5 e depois de cavalo E5 a gente faz o roque. E defendendo F7, né? Porque o cavalo e o bispo estavam dobrando em F7. Fazer o roque defende de torre. Se ele tomar aqui é extremamente dúbio, porque ele está trocando as únicas duas peças menores desenvolvidas que ele tem por uma torre e um peão que não estão fazendo muita coisa, então as pretas definitivamente estão melhor nessa posição, o que significa que é mais prudente o branco tentar ganhar espaço no centro. Ele joga D4 agora, CD4, CD4, e a gente joga esse lancezinho que, se você lembrar, é muito bom, é o melhor lance na posição, é meio contra-intuitivo, mas o lance é cavalo F para D7. Eu imaginaria que cavalo B D7 é bem mais intuitivo aqui, só que a diferença em mover esse cavalo é que a gente desafia essa peça chata que o branco tem no centro com duas peças. Abre a visão do bispo, né? Então, o ponto todo dessa variante é que quando a gente permite a entrada desse cavalo em E5, por mais que pareça estranho isso, né? A gente tomar em E5 e permitir a entrada, a gente tem maneiras de desafiar esse cavalo. O branco não fica com esse cavalo forte no centro para sempre. E a melhor maneira de fazer isso é jogando o cavalo F para D7 depois dessa troca, para que, além de abrir o bispo para desafiar o cavalo, você também salve esse cavalo de B8 para pular para C6, onde vai ser mais uma peça desafiando o cavalo de E5. Então o branco vai ter que tomar uma decisão quanto a esse cavalo aí. Se a gente conseguir colocar a pressão da maneira certa, ele vai ceder de alguma forma. O lance que mais tenta preservar a vantagem de ter o cavalo no centro aqui é F4, porque se ele trocar, beleza, né? Se ele trocar em D7, a gente recaptura de dama e a gente tá bem confortável nessa posição. A gente tem um alvo em D4, em peão isolado. Ele já teria que avançar aqui, mas aí ideias tipo B5, com tempo no bispo e bispo para B7 nessa diagonal, o branco tá bem apertado nessa posição. Ele vai ter dificuldade de defender e esses bispos pretos nas duas diagonais longas são extremamente fortes. Então, capturar em D7 não é muito prudente aqui. Ele faz melhor em jogar F4 e tentar defender a peça dele. Mas agora, como eu falei, a gente joga cavalo para C6, desafiando mais uma vez esse cavalo, e as pretas estão melhor aqui. Inclusive o computador dá como -1, que é uma vantagem bem considerável para a abertura. Então, ok, a gente viu as linhas que acontecem depois de bispo para C4, que é uma das opções que as brancas têm na hiperacelerado. Vamos ver também o que acontece depois de C3 nessa posição. Como eu falei, D4 é o mais comum de todos, a gente vai ver no final. C3 é outra opção, preparando para jogar D4 imediatamente. E essa é uma das maneiras mais agressivas de jogar. Se você dormir nessa posição aqui, o branco consegue um centro absurdo. Mas se você não dormir nessa posição, se você prestar atenção nas linhas que eu vou te mostrar agora, você vai saber maneiras bem eficientes de lidar com essas ideias de ganhar espaço no centro do branco. A primeira coisa que a gente vai fazer é jogar bispo para G7, como sempre, colocar o bispo na diagonal. Existe uma outra linha nessa posição que é meio que um gambito, que é jogar D5 imediatamente, que
Eu acho que pode funcionar como um ataque surpresa, como uma linha para surpreender seu oponente, se ele sabe que você joga hiperacelerado e tá esperando o bispo para G7. Mas se você quiser jogar de modo mais teórico, de modo mais sólido e comum, você vai jogar bispo para G7 como nas outras variantes. Mas só para mostrar, vamos ver esse lance D5, que é interessante também. A ideia é desafiar o peão de E4 rápido, ganhar espaço no centro rápido, para não permitir o branco ganhar o espaço que ele quer com o lance D4. E agora, depois de E por D5 e dama por D5, o branco joga D4 e a gente joga bispo para G7 nessa posição. E a dama aqui tá até que bastante bem porque ele não tem cavalo para C3. Isso aqui parece até umas linhas na Alapin, né? Porque na Alapin também o branco joga C3. Agora, cavalo para A3 é o lance mais comum, tá tentando jogar bispo C4, dar suporte para esse quadrado e desenvolver o cavalo, né? Obviamente. E depois de C por D4, bispo C4, a gente tem dama E4 cheque. E aqui pode te surpreender que o melhor lance é bispo para E3, bloqueando o cheque. E o branco não pode tomar, o preto não pode tomar esse bispo, né? Se você quiser pausar o vídeo e tentar descobrir por quê, pode pausar agora, eu vou mostrar. A ideia é que o nosso rei está muito fraco. Se a gente tomar o bispo em E3, ele joga bispo por F7. E aqui você tem duas opções, as duas são péssimas. Se você jogar rei F8, vem dama D8 e você é forçado a tomar o bispo. Agora cavalo G5 é cheque e enforca a sua dama. E se você tomar o bispo imediatamente, depois de bispo F7, aí cavalo G5 da mesma forma é cheque, enforca a sua dama e você perde a partida. Então, depois de bispo para E3, não dá para tomar essa peça, a gente tem que jogar um lance como cavalo para H6 aqui, para tentar jogar cavalo F5 e aí atacar. Mas outra opção, que é a recomendação do computador depois de bispo E3, é tomar em C3. Não aqui tomar em C3. Mas no nível intermediário e iniciante, ou até um pouco avançado, eu imagino que seja bem improvável o branco achar esse lance bispo E3 e entender por quê. Eu acho que bispo E2 é um lance que você pode considerar que você vai ter no seu tabuleiro com mais frequência, porque parece mais intuitivo. Nesse caso, a gente toma em C3 e depois de cavalo para B5, tá enforcando esses quadrados, né? Cavalo C7 ameaça e cavalo toma C3 também, então a gente joga cavalo para A6, defendendo contra cavalo C7, ele toma em C3 e a gente joga dama para F5. E essa é a outra posição que é equilibrada. Então, se você quiser experimentar com esse lance D5 para chegar nessa posição, fica à vontade, D5 nessa posição, mas como eu falei, mais comum é colocar o bispo em G7 depois desse C3, e agora o branco joga D4, era a ideia. A gente toma em C4, D4 e D5, ganhando espaço no centro. É muito importante você lembrar desse lance. Se você permitir esse centro aqui e jogar lance tipo cavalo para C6 nessa posição, D5 e você tá bem pior, para dizer o mínimo, né? Então a gente tem que lidar com esse centro do branco de modo agressivo. A gente não pode permitir que ele tenha todo esse espaço por nada. A gente tem que desafiar com D5. E agora vem E5, né? O branco tenta ganhar mais espaço e enterrar um pouquinho esse bispo aqui de G7. E a gente tem maneiras de lidar com isso. A gente começa com bispo G4, cravando o cavalo. Agora bispo B5, cheque. Cavalo para C6 bloqueando, e você pode parecer meio surpreso, mas o lance mais comum aqui é tomar em C6 e depois de BC6 o branco tenta jogar contra esse alvo, que é o peão fraco de C6. Mas as pretas também podem encontrar um tipo de contrajogo bem interessante na coluna B, jogando torre para B8 e mirando o peão de B2. Aqui a partida segue cavalo B para D2, defendendo o de F3 aqui. Agora as pretas jogam E6, solidificando essa cadeia de peões. E o branco faz o roque, cavalo E7, preparando para fazer o roque também. H3 para expulsar o bispo. Você não pode voltar, né? Porque G5 e aí você perde o bispo, então você toma em F3. Depois de cavalo toma F3, roque. A dama vem parar em A4, já mirando esse alvo. Como eu falei, o branco vai tentar jogar em torno desse plano. Agora dama B6, defendendo C6 e contra-atacando B2. Não agora, né? Porque o bispo está defendendo, mas criando pressão nessa diagonal. E bispo para G5. Aqui não dá para tomar em B2 porque o cavalo está no ar. E de acordo com o computador, o branco realmente está um pouco melhor aqui. O preto está meio que sofrendo por espaço. Esses peões em D4 e E5 são meio chatos de lidar. Mas essa posição é perfeitamente jogável. Eu diria que das posições que podem acontecer na dragão hiperacelerado, essa é uma das mais chatas de lidar, porque não tem meio que uma maneira eficiente de evitar que as brancas consigam essa vantagem de espaço. E assim, é uma vantagemzinha chata, que não é muito grande, mas que faz com que a gente não tenha muito contra-jogo também. Tem outras linhas em D4, onde a partida é bem mais imbalanceada, onde estão os dois lados jogando por checkmate, e as pretas têm bastante chances também. Aqui parece um jogo um pouquinho mais chato de jogar para o preto, mas como eu falei, nada demais. Essa linha C3 pode ser interessante até para você estudar de brancas, para meio que neutralizar, digamos assim, a hiperacelerada. Bom, vimos então, depois de G6, as opções que o branco tem C3, cavalo para C3,
falta C4 e D4, que são as mais comuns. C4 é uma maneira de comumente transpor para linhas da Maroczy Bind, que é quando o branco joga por um controle absurdo de D5 e coloca suas peças em uma constelação que gira em torno do controle desse quadrado. Nesse caso, a gente joga bispo para G7, agora vem D4 desafiando o peão de C5, C por D4, cavalo D4 e cavalo C6. E isso aqui transpõe para dragão acelerado. A gente não vai ver nesse vídeo, a gente vai ver no vídeo da dragão acelerado essas linhas. Eu não fiz esse vídeo ainda, mas quando eu tiver feito eu vou deixar na descrição o link para ele, vou deixar um card aqui em cima também. Só para te mostrar como transpõe, essa posição aqui é exatamente a mesma depois de, em vez de G6 imediato, cavalo para C6, D4, C por D4, cavalo D4, G6 e C4. A gente chega exatamente na mesma posição aqui, depois de o bispo ter ido parar em G7 nessa posição. Depois de C4 aqui, o preto joga bispo para G7 e é exatamente a mesma coisa, mas por uma ordem de movimentos diferentes. Ops, linhada, é aqui, exatamente a mesma coisa dessa posição. Então, a gente vê C4 no próximo vídeo e vamos ver a linha principal, que é, depois de G6, D4, desafiando o centro logo de imediato. Como sempre, na siciliana, a gente toma esse peão, depois de cavalo para D4, a gente joga bispo para G7, como sempre na dragão. Agora, o lance mais comum no nível alto é C4 nessa posição de novo. Depois de cavalo para C6, transpõe mais uma vez para a mesma coisa que a gente vai ver no vídeo da dragão acelerado. A gente vai ver outra linha aqui que permanece na hiperacelerado, que é o lance cavalo para C3 nessa posição. É uma outra opção que o branco tem. Nesse caso, a gente joga cavalo para C6, também desenvolvendo a nossa peça. Aqui a gente está atacando o cavalo de D4, então duas peças aqui, né? Então o branco defende com bispo para E3. Agora cavalo para F6, desenvolvendo a peça e bispo para C4. Existe uma outra opção aqui, e aqui eu vou te mostrar aquilo do qual eu estava falando lá no início, sobre o ataque iugoslavo e sobre como a hiperacelerado vem com a ideia de evitar entrar em linhas de ataque iugoslavo. O ataque iugoslavo na dragão acelerado, eu mostrei a constelação de peças, né? É bem parecido com isso aqui. Os dois cavalos aqui, pã, a dama vem para trás, faz o roque longo, peão F3, G4, H4, H5, saque, saque, mate. Só que nessas linhas, se o branco tentar jogar da mesma forma, digamos aqui, depois de cavalo para F6, ele jogue F3 para tentar entrar em linhas no mesmo setup do ataque iugoslavo, a gente faz o roque, depois de dama para D2, ele tá ameaçando o roque longo e ataque iugoslavo na gente, a gente joga D5. Essa é a diferença. Na dragão acelerado, o peão tá em D6. E na hiperacelerado você ainda não decidiu para onde esse peão vai. Você pode jogar D5 de uma vez. E agora a gente perturba um pouco o plano, a gente desafia o plano e o branco tem que lidar com o que a gente está fazendo. Ele não pode só criar o setup dele como ele gostaria de fazer, ele tem que tomar uma decisão sobre isso aqui que está acontecendo no centro, a tensão entre essas peças. Uma das maneiras de lidar é tomando em C6, depois de BC6 roque longo, dama para A5, e isso aqui é um ataque iugoslavo melhorado pro preto, porque ele tem bem mais iniciativa. Se você conhece as linhas na dragão acelerado, o preto demora mais para conseguir criar alguma coisa na ala da dama, algum contra-jogo. Aqui a gente já tem coluna B aberta, dama A5, a gente está bem mais adiantado. É por isso que o branco não joga dessa forma. Depois de cavalo para F6, em vez de C3, ou perdão, F3 tentar jogar dessa forma, ele joga de modo um pouco mais lento, com bispo C4, e depois de bispo B3, dama D2, roque longo, ele ainda vai tentar jogar pelo mesmo tipo de plano, com F3, G4, H4 e H5, atacar a gente na ala do rei, mas a gente tem mais tempo para formular contra-jogo e contra-atacar ele na ala da dama. Esse é o tipo de posição imbalanceada da qual eu estava falando lá no início. Um lado vai estar tentando dar mate no outro. Para mostrar o que acontece aqui, a gente faz o roque agora, bispo para B3, D6, F3 agora, bispo para D7, desenvolvendo a nossa última peça menor, dama para D2, criando aquele setup, né? Ele vai tentar fazer o roque long e atacar a gente toma em D4 e bispo D4 e B5. Também tentando criar contra-jogo logo bem rápido. Enquanto o branco está tentando formular alguma coisa na ala do rei, a gente tenta formular algum contra-jogo na ala da dama, bem no estilo da siciliana mesmo. E aqui a gente já está meio que numa posição de meio jogo, né? Onde a mágica acontece. A gente já saiu da abertura, saímos do escopo desse vídeo. Se você quiser ver mais sobre como a partida se desenrola ou costuma se desenrolar a partir daqui, eu recomendo você colocar isso aqui numa base de dados, ver partidas interessantes e estudar essas partidas para ter ideias de como se joga o meio jogo. Mas acho que para um vídeo de abertura já deu para te dar uma introdução aqui, eu te dei os planos mais comuns. A gente vai tentar dar mate no branco na ala da dama, enquanto ao mesmo tempo defendendo contra a ameaça dele dar mate na gente na ala do rei.
Então é isso, essas são as linhas que eu queria te mostrar nesse vídeo. Eu tentei fazer ele um pouquinho mais compacto, mas eu tenho problemas com isso, o vídeo sempre acaba saindo longo depois da edição. Mas mesmo assim eu espero que tenha sido informativo, espero que você tenha gostado. Se você tiver sugestões, se você tiver dúvidas, algum comentário, pode deixar aí embaixo, eu tô sempre lendo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e aprender mais ainda da abertura siciliana. Logo em breve vão estar saindo mais vídeos em outras variantes. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.